No capítulo desta segunda-feira, 13 de maio da novela Alma Gêmea, Cristina diz para Serena que o Rafael não gostou da atitude dela de responder para um convidado dele. Serena fica surpresa ao saber disso. E Cristina diz que ele não gostou e pergunta por que a surpresa. Serena diz que não é surpresa e sim mágoa. Cristina finge que lamenta e demite Serena. Eu não queria ir embora dessa casa, eu gosto tanto dela, é a minha casa. Cristina manda Serena não exagerar, porque ela está há pouco tempo lá. Ela até poderia dar outra chance para ela, mas estaria desobedecendo ordens. Serena fica triste e diz ordens? Cristina mente, dizendo que foi ordens do Rafael. Eu sinto tanto, querida. Cristina paga a Serena pelos dias que trabalhou. Eurico fica com pena de Serena por ela ter sido demitida. Zulmira diz que também tem pena dela. A Serena não tem ninguém na vida. Serena se despede de Zulmira. Antes de ir embora, Serena se lembra da Rosa e diz que tem que se despedir dela. Serena diz para a Rosa que ela via ela nos sonhos dela e no Lago Azul. O meu coração falava para mim te procurar. Eu gostaria que você tivesse boca para falar qual era o meu destino. O que foi que fez eu vir de tão longe para depois eu ter que ir embora? Terei diz para Serena ficar com ele lá onde ele está. E Serena diz que está pensando em voltar para a aldeia e procurar o povo dela. Terei abraça Serena e diz que é muito bom ela estar lá com ele. Hélio martela o dedo sem querer e Osvaldo pergunta o que ele tem. Hélio diz que está preocupado porque a Serena pode ser demitida. Porque nessa idade homem só pensa em mulher. Hélio pergunta para o pai por que ele está falando isso. Se por acaso o homem com uma certa idade não pensa mais só em mulher. Vê como você fala com seu pai, hein? O homem sempre pensa em mulher a vida toda. Só que depois de uma certa idade o homem toma mais juízo, fica mais maduro. Cristina procura a mãe e conta que demitiu Serena como ela aconselhou. Débora diz muito bem e pergunta se ela antes consultou o Rafael. Cristina diz que não precisa. O Rafael nunca questionou as decisões dela. Ele nem se dá conta. Débora levanta a questão de Serena ir atrás de Rafael reclamar, mas eu disse a ela que foi justamente o Rafael quem mandou demiti-la, para não correr o risco dela ir procurar ele. Débora diz para Cristina que desde quando viu aquela moça ela não teve boa impressão dela. Carlito grita para Mirella dizendo que o namorado dela está lá fora. Raul fica com raiva e diz para Olívia que mal amanhece o Felipe já veio ver a filha dele. Carlito aparece e repete novamente que o namorado de Mirella chegou. Olívia diz para o filho que a irmã dele não tem namorado, mas ela estava beijando ele. Rafael aparece com Felipe e Raul pede para a filha entrar. Mas papai... Raul manda ela obedecer ele. Olívia pede para os dois irem para dentro. Raul pergunta para Rafael o que lhe deve a honra para ele estar tão cedo na casa dele. Me parece que o meu filho e a sua filha se gostam. Raul diz que a filha dele ainda é uma menina. Felipe diz para Raul que a Mirella já é uma moça. Rafael chama a atenção do filho mandando ele ficar quieto. E diz para Raul que eles cresceram. Ele sabe, como pai, que ele ainda não se acostumou com a ideia de que a filha dele cresceu. Mas o Felipe tem as melhores das intenções. Raul, como é um mau caráter, diz que de boas intenções o inferno está cheio. E ele ficou chocado ao ver o Felipe beijando a Mirella no escuro. Olívia se mete e diz para Raul que ele também beijava ela no escuro quando eram noivos. Raul pergunta se ela vai expor a intimidade deles diante de estranhos. Eu não quero brigar com você. Rafael ainda é muito cedo para minha filha namorar. Rafael tenta falar, mas Raul não deixa. Raul pede por favor para ele não insistir, porque ele não quer que a filha dele fique mal falada. Rafael diz para o filho para eles irem embora. Felipe diz para Raul que ele gosta da Mirella. Raul diz que o assunto está encerrado. Mirella chora pelo pai não deixar ela namorar o homem que ama. Rafael dá razão para Raul, que está preocupado com a filha e ele não deveria ter beijado a menina na frente de todos na festa. Felipe pergunta por que um beijo é proibido. Mirella faz a mesma pergunta para a mãe por que um beijo é proibido. Carlito diz que é por um beijo que nascem os bebês. Olívia manda o filho ir para fora brincar. Carlito diz que quer ficar porque ele tem curiosidade caso elas venham a falar de beijo. Olívia manda o filho sair de lá. Quando Carlito sai, Olívia diz para Mirella que ela não pode beijar porque ela pode acabar tendo um filho. Mirella fica assustada e pergunta se isso acontece só com um beijo. Só com um beijo não, mas daí de beijo em beijo, né?
Não me confunda, o que importa é que uma menina da sua idade não pode ficar dando confiança a rapazes. Mirella diz que gostou de beijar e não vê mal nenhum nisso. Você gostou? Mirella pergunta se ela não deveria ter gostado. Não, uma moça honesta não gosta. Crispim mostra para Bernardo as galinhas que ele pegou para dar para Kátia. Kátia trata mal Crispim, mandando ele levar as galinhas embora de lá e grita para ele dar o fora. Mirna pega carona com um dos pretendentes dela. Felipe conta para Filó que as flores são para Serena. Ela foi a única que defendeu ele. Filó se despede dele e manda ele com Deus. Dalila manda Crispim voltar para casa dizendo que ele perdeu o dia. Agora é assim, ou ele segue os horários ou perde o dia. E se o tio dele não der conta do trabalho, eles arrumam outro. Felipe chega em casa e pergunta para Zulmira onde está a Serena. Zulmira conta que Serena foi demitida. Felipe fica triste. Ele pergunta para Cristina por que ela demitiu a Serena, se ela só defendeu ele. Cristina diz que a Serena era só uma criada. Ela não podia afrontar o Raul. Ela só queria o meu bem, Cristina. Não é justo. Todos aqui me criticam. Quando alguém quer o meu bem, vai pra rua. Cristina diz para Felipe que ela sempre defendeu ele. Felipe diz na cara de Cristina que ela criou ele depois que a mãe dele morreu. Mas ternura ela nunca deu para ele. Cristina fica pasma e diz que ainda bem que ela se livrou daquela empregadinha. Ela já até colocou o Felipe contra ela. Zulmira conta para Felipe para onde Serena foi. Crispim chega na pensão de Divina para vender as galinhas. Mirna inocentemente oferece um café para o pretendente dela. Ele, com má intenção, concorda em entrar na casa dela. Divina diz para Crispim que ela vai ficar com as galinhas para pagar depois, porque elas são velhas. Crispim chama Divina de pão dura. Tere conta para Hélio que a Serena perdeu o emprego e disse que iria embora. Ele corre para ir ver Serena. Hélio diz para Tere que a Serena parece um anjo dormindo. Você gosta de olhar para ela, né? E Hélio diz que só de olhar para a Serena o coração dele bate mais forte. Olivia diz para a filha que vai explicar para ela de onde vêm os bebês. Crispim chega em casa e vê uma carroça parada lá. O homem que estava com Mirna elogia o café dela dizendo que está muito bom. Mirna diz que cozinha bem demais e o homem que casar com ela vai ficar barrigudo de tanto comer. Crispim aparece e vê os dois lá dentro e pergunta que pouca vergonha é essa. Mirna fica preocupada e o homem fica sem entender nada. Hélio pede para Serena voltar para a pensão da mãe dele. E ela diz que não pode, ela veio atrás da Rosa, do destino dela, agora ela a despedaçou. Era sonho e agora acabou. Eu vou embora, eu vou tomar o caminho de volta, eu vou para longe. Hélio fica triste e diz que se ela vai embora porque perdeu o emprego ela arruma em outro canto e pede novamente para ela voltar para a pensão. Serena diz que não veio de tão longe para virar mendiga. De onde ela veio, ela não conhecia dinheiro, não sabia o que era ter emprego, mas não faltava nada para ninguém. Tere pede para Serena não ir embora e se ela for é para ela levar ele junto. Serena concorda em levar Tere junto com ela. Hélio torna a pedir para Serena voltar com ele para a pensão. Serena pergunta para Hélio como vai ficar o Tere. Ele não pode ficar mais lá. Tere diz para Serena que ele já está acostumado. Hélio promete para Serena que ele vai encontrar um local para o Tere ficar. Ele só precisa de mais um pouco de tempo. Serena concorda em voltar para a pensão da mãe de Hélio. Mirna diz para um homem que Crispim é o irmão dela. Eu sou o irmão dela sim, e você não deveria estar aqui sozinho com ela, porque a minha família é de respeito. O homem diz que só aceitou um café. Mirna diz para o irmão que o homem é moço de respeito. Que respeitoso o quê? Eu vi ele pegando na tua mão. O homem pergunta para Crispim se por acaso a irmã dele é de vidro que quebra. Não é de vidro não, porque ela tem eu para cuidar dela. Eu vim porque eu fui convidado. Agora não adianta mostrar a brabeza porque um baixinho que nem você não pode comigo. Mirna diz que adora homem de coragem. Crispim avança para cima do homem e os dois saem na porrada. Crispim dá uma surra no homem, carrega ele nos ombros e Mirna fica gritando para Crispim largar o futuro marido dela. Crispim joga o homem no chiqueiro e diz que isso é para ele aprender a nunca mais se meter com a irmã dos outros. O homem olha com raiva para Crispim. E Mirna aparece com Bernardo, dizendo para ele não se preocupar que o irmão dele é só um pouquinho bravo. Mas quando ele mostrar para Crispim as intenções de casamento, ele há de mostrar que tem um bom coração. Eu quero a distância de você, moça. Se só de pegar na tua mão eu já vim parar no chiqueiro, imagina o resto.
Crispim manda Mirna parar de correr atrás de marido porque todos eles vão receber o mesmo tratamento. Mirna começa a chorar e vai para o quarto. Raul marca outro encontro com Dalila e ela aceita perguntando onde eles irão se encontrar. Ele diz na igreja, não há outro local melhor para despistar os abelhudos. Olivia explica para Mirella que os bebês vêm da barriga da mãe e conta que o homem planta uma sementinha dentro da barriga da mulher. Essa sementinha cresce e vira um bebê, só isso. A senhora sempre me disse que eu e o meu irmão somos frutos do amor da senhora e do papai. Mas e o beijo? Olivia diz que outro dia elas entram nesses detalhes. Serena chega na pensão com o Hélio e Felipe vê ela e diz que as flores são para ela e ele quer que ela volte a trabalhar na casa dele. Serena fica feliz. Felipe diz para Serena que ela não pode ser demitida porque defendeu ele. Ela tem que voltar. Serena diz que não pode. Felipe pergunta por que ela não pode. Serena diz que o pai dele é o dono da casa e que tem que pedir para ela voltar é ele. Divina diz para Serena ir com Felipe. Ele fala lá na casa, quem sabe as coisas se ajeitam. Hélio diz para a mãe que Serena está certa. E diz para Felipe que quem tem que decidir se ela volta é o dono da casa. Ele não quer que ela volte para lá para ser humilhada novamente. Felipe diz que irá falar com o pai dele. Felipe procura o pai na estufa e pergunta por que ele mandou demitir a Serena, a nova empregada. Rafael tenta falar, mas Felipe não deixa, perguntando se demitiram a Serena porque ela defendeu ele. Ele estava com a Mirella. É a primeira vez que ele estava com alguém nos braços dele que ele tem um sentimento especial. Ele pode ter sido errado por ter sido rápido demais ao beijar a Mirella, mas o pai dela humilhou ele. Rafael diz que sabe, ele estava lá. E Felipe diz que mesmo assim ele não moveu um dedo para defender ele. Nem ele, nem a avó dele, nem a Cristina, ninguém. O senhor me critica porque não me interesso pelos negócios das rosas, mas nunca se interessou por mim. Rafael diz que isso não é verdade. Ele pode não ter sido o melhor pai do mundo, mas ele se preocupa com ele. Hoje mesmo eles foram até a casa do Raul para pedir permissão para que ele possa cortejar a filha dele. Felipe diz que ele só faz o que é formal. Ser pai é ser companheiro, amigo. Rafael diz que sempre quis ser amigo dele. Felipe diz que ele perdeu a mãe dele assim como ele perdeu a mulher dele. Ele nunca saberá o que é o amor de mãe. Rafael diz que ele tem a certeza que Luna teria dado o maior amor do mundo para ele. Mas acalme-se, meu filho, eu vou resolver a situação. Rafael pergunta para Cristina por que ela demitiu a Serena. E Cristina não gosta de ter sido questionada. Dalila humilha Serena dizendo que ela espera que ela pare de usar a casa dela como pouso, porque lá não é abrigo de indigente. Serena diz para Nina que ela não sabe o que é indigente, mas deve ser coisa ruim. Nina explica para Serena que indigente é pessoa pobre, que não tem onde morar. Então Serena é indigente? Nina diz que não, porque quem tem amigos não está desamparado. Serena diz que é triste ter que depender da bondade dos outros. Rafael torna a perguntar para Cristina por que ela demitiu a Serena. Cristina dá a desculpa de que Serena afrontou um convidado. Ela defendeu o meu filho. Eu, que sou pai, não tive tanta coragem como aquela menina. Cristina diz que Serena se intrometeu na conversa. Uma empregada não tem que ser nem percebida. Porque você não me perguntou o que deveria fazer. Cristina diz que durante todos esses anos ele nunca se intrometeu nos assuntos da casa. Rafael diz na cara de Cristina que Serena irá voltar. Cristina acha estranho Rafael afrontar ela e diz que ele não pode fazer isso. Ele estará desautorizando ela. Rafael diz que não pode deixar o filho dele magoado. Além do mais, eu admirei a coragem dela. Só a Luna tinha tanta coragem que lhe custou a vida. Cristina pergunta se ele está comparando a empregadinha com a Luna. Ele diz que não, ele apenas disse que acha ela corajosa, que defendeu o filho dele na frente de todos. Ele gosta de quem tem coragem. Cristina fica pensando que isso é apenas uma discussão boba e que Serena não irá voltar. Rafael manda Felipe ir com ele. Ele vai demonstrar que ainda pode ser um bom pai. Felipe se enche de esperanças. Eduardo convida a Madalena para tomar um sorvete. Ela diz que vai fechar a loja e sair com ele. Generosa vê Raul na igreja, olhando para trás parecendo que está esperando alguém. Generosa olha novamente e vê quando Dalila senta ao lado de Raul fingindo que vai rezar. Ela se esconde para que não seja vista. Dalila e Raul se dão as mãos rapidamente. E Generosa vê e fica de boca aberta. Dalila e Raul saem da igreja de mansinho, mas Generosa vê e fica chocada. E diz, meu Deus, homem casado. Mirella pede explicações para Olivia perguntando onde está o pai dela.
Olivia diz que a mente dela é muito malvada, o pai dela está trabalhando para dar do bom e do melhor para eles. Mirella diz que não acredita nisso e sim que ele deve estar com outra. O seu pai não faria isso comigo. Enquanto isso, Raul está com Dalila. Kátia procura o pai novamente, dizendo que ela precisa de dinheiro, uma grande quantia, urgente, e ela sabe que ele tem as economias dele, e pergunta se ele vai ajudar ela ou não vai. Elias fica sem reação. Rafael vai até a pensão e diz para Serena que ele veio buscar ela. Ele quer que ela volte a trabalhar na casa dele.